Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online, tá? Pelo portal da TEDUC, dando continuidade ao nosso conteúdo do livro 4, tá certo? Então, lembrando que na aula passada nós estudamos um pouco sobre a questão do espaço rural brasileiro, tá? Então, nós vimos as principais características desse meio, tá? Tão importante para a economia brasileira, como também para a questão da exportação, né? Do cultivo de alguns vegetais que são muito utilizados pelos países lá fora, né? Eles são exportados, são mandados para lá, certo? Então, nós vimos a importância da soja, né? Isso, da questão da área que ela é mais cultivada aqui no Brasil, de que o Brasil chegou a ser o maior produtor de soja para exportação. Também vimos a questão da cana-de-açúcar, sua importância desde a colonização, né? Da época dos colonos, após esse momento lá do início de todo esse momento da população brasileira, né? Inclusive até os dias de hoje a sua importância, tá? Também vimos a questão do café, né? Outro produto que também foi muito importante e ainda continua sendo para a economia brasileira. Tá? Então, todas as questões relacionadas à área rural, nós vimos um pouquinho na aula passada e agora nós iremos dar continuidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, a aula de geografia para o 7º ano A e o 7º ano B, onde o conteúdo que nós iremos estudar hoje são os conflitos e propriedades rurais no Brasil, tá? Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, nós iremos ver todas essas questões relacionadas ao meio rural, tá? Na aula passada eu também falei um pouquinho que existem alguns problemas com relação à propriedade dessas terras, né? Onde muitas pessoas terminam entrando em conflito, em brigas, né? Chegando até algumas vezes a mortes, a partir de querer a posse dessas terras, né? Cada vez mais, propriedades maiores e um maior interesse. Então, aqui de início eu trouxe para vocês, tá? Duas imagens que retratam o espaço rural brasileiro, tá certo? A primeira imagem mostra uma grande produção de um único vegetal, tá? Mas nós vemos a presença bastante de quê? De tecnologias no meio rural, tá? Sabemos que o meio rural brasileiro está altamente mecanizado na atualidade. Então, é muito importante essas tecnologias para que o cultivo seja cada vez maior, né? E a produção, o resultado desse todo cultivo, né? Que os grãos sejam cada vez melhores, tá certo? Então, a mecanização, a tecnologia incorporada a esse meio rural, né? Essas plantações são muito importantes, tá? Aqui eu trouxe outra imagem para vocês, onde mostram nesse caso aqui, é a plantação da soja, tá, gente? Então, é a plantação da soja no contexto do nosso cerrado, tá? Então, nós podemos ver que ainda resta algumas partes do cerrado, mas que, infelizmente, ele foi muito desmatado, como alguns outros biomas também são desmatados para o cultivo de alguns vegetais que geram alto lucro, né? Que para a economia eles têm um destaque, tá certo? Então, a problemática da questão agrária brasileira não é nova. As discussões sobre a posse da terra no país remontam ao início da ocupação portuguesa, quando foram instituídos os sistemas de sesmarias, tá? E das capitanias hereditárias no Brasil. Então, o problema da posse da terra aqui no Brasil não é algo novo, tá? Então, desde a época em que o colonizador chegou aqui no Brasil, né, no momento de sua organização do território, então desde aí já se observa conflitos decorrentes do querer da posse de algumas partes das terras, tá certo, gente? Então, por exemplo, o território ele foi dividido em capitanias, tá? E dentro dessas capitanias tinham as sesmarias, onde essas sesmarias tinham os proprietários, né? Os proprietários de terras, tá? Então, a partir desse momento, já começou os conflitos relacionados à posse de terra aqui no Brasil. Então, a divisão da terra em sesmarias e em capitanias hereditárias no Brasil. Então, a coroa portuguesa
fez a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias, tá certo? Todas aquelas capitanias que estavam agrupadas ao decorrer do litoral brasileiro, onde a gente já estudou também esse conteúdo, tá certo? Então, ela fez essa divisão, e dentro dessa divisão teve os donatários das capitanias hereditárias que dividiam e distribuíam o direito à terra em seis marias, tá certo? Então, as seis marias foram a divisão dentro das capitanias hereditárias, onde essas terras eram destinadas a algumas pessoas, né? Tinham essa posse, tá certo? Então, nesse contexto aqui, já se iniciou os conflitos relacionados à questão da terra, né? Da posse de terra aqui no Brasil. A estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária remete ao modo como os espaços agrários está dividido e como essas divisões estão distribuídas territorialmente, tá? Então, a estrutura fundiária é basicamente isso. Quando falamos de terra, estamos tratando de um tipo especial de bem econômico, cuja produção está limitada por condições que estão fora do controle humano, tá? Então, a produção na terra, tá? A partir de alguns vegetais, elas não estão só sob o controle humano, também estão condicionadas a alguns fatores que não estão no controle do ser humano, que a gente vai ver agora mais na frente, tá? Então, quais são esses fatores? São os fatores externos ao controle humano na produção. Quais são eles? As condições topográficas. Quando a gente fala em condições topográficas, estamos relacionando as condições do relevo, tá certo? Então, vou ter relevos mais propícios e relevos que não vão ser tão propícios assim para o cultivo ou para a criação de animais, tá certo? A fertilidade do solo, que é fundamental, né? As questões dos nutrientes encontrados naquele solo para os vegetais se desenvolver ou não naquela área. Então, vai ser um fator determinante. Os fatores climáticos de temperatura, né? O clima está totalmente interligado a essa questão dos cultivos de alguns vegetais, onde alguns não se adequam a outro tipo climático. Por exemplo, um se adequa ao clima quente, mas ele não vai se adequar já ao clima frio, tá? Então, é um fator muito importante. Nós temos também a questão da disponibilidade de água e regimes de chuvas. Então, vão ter vegetais que vão necessitar de mais água ou não. Então, ele vai se adequar mais naquele espaço em que vai ter uma maior quantidade de água disponível para ele, tá certo? Então, tudo isso depende muito desse fator. E a qualidade das sementes, muito importante também. Que todos esses fatores não estão no controle do ser humano, tá? Um fator natural. Ele não tem um controle sobre esses fatores. Nos países de ocupação antiga, como por exemplo os países europeus, as áreas rurais foram divididas sucessivamente entre os produtores em pequenas áreas, para a produção familiar e o consumo local, quando as lógicas econômicas não eram claras ou não se aplicavam, tá? Então, nesses países, as áreas rurais elas foram divididas entre produtores de pequenas áreas, tá certo? Já nos países de ocupação mais recentes, como os países americanos, inclusive o Brasil, tá, gente? A divisão rural foi realizada quando as lógicas econômicas já tinham direcionamento para a grande exportação e produção. Então, justamente no contexto em que o Brasil se engloba, né? Ela foi realizada quando a economia já estava com sua base em quê? Para a exportação, né? O que ser produzido naquela área seria exportado, tá ok? Então, nós entramos nos contextos dos tamanhos, vamos dizer assim, da extensão dessas propriedades. Então, os latifúndios, o que são isso? Acho que vocês já escutaram falar, mas não entendiam bem o que é. Então, os latifúndios consistem em uma categoria de propriedade rural marcada por sua grande extensão territorial. Em geral, essa grande extensão de terra tem baixo aproveitamento agrícola, subutilização com presença de áreas sem produção e presença de áreas de monocultura, voltado para o mercado externo, tá? Então, a propriedade grande, não é isso? Em território, ela é muito grande, mas, no geral, elas cultivam apenas um vegetal, tá? Então, ele tem sua base econômica só nesse vegetal. Ele é cultivado em grande escala, tá? Mas só nessa área total, só um vegetal, ele é cultivado, tá certo? E geralmente voltado para o mercado externo, para a exportação, tá? Então, nós temos os grandes latifundiários, então são os grandes proprietários
de grandes extensões de terras, onde geralmente está sendo produzido apenas um vegetal ou um grão, tá certo? E voltado sempre para o mercado da exportação. Aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem mostrando um pouquinho sobre o que é um latifúndio, tá? É uma grande extensão de terra, como vocês estão observando, mas que temos só um produto, só um vegetal sendo produzido aí, tá certo? Então, ao contrário do latifúndio, nós iremos ter os minifúndios. É caracterizado pela pequena propriedade agrícola, que em geral tem produção agropecuária para subsistência ou para o abastecimento do mercado local, diversificação produtiva e o baixo emprego de insumos agrícolas. Então, o minifúndio é uma propriedade menor, tá certo? Onde geralmente vai ter uma maior variedade de produtos, tá? Não vai ser mais aquele momento que vai ser só um produto produzido ali. E também ele é mais destinado para a subsistência, ou seja, para o uso próprio, tá? O que sobra é que eles fazem uma troca ou uma venda, mas a maioria é para o consumo familiar, tá certo? E também para abastecimento com o mercado local, né? Ali mesmo na cidade, tá? E o baixo emprego de insumos agrícolas, então eles não vão usar tantos fertilizantes, tantos agrotóxicos, tá certo? Aí eu trouxe aqui para vocês também uma imagem retratando o minifúndio. Como vocês podem ver, tem a casinha lá atrás e a presença de alguns vegetais em sua diversidade, sendo produzido nessa pequena área territorial. A divisão dos imóveis rurais brasileiros. Apesar de haver latifúndio em todas as regiões brasileiras, existem diferenças significativas na divisão dos imóveis rurais, nos diferentes estados e nas regiões nacionais, né? Por exemplo, no nosso estado, nós temos diversas grandes latifúndios, né? Da monocultura de quê? Da cana-de-açúcar. Então, nós temos os grandes latifundiários, que são donos desses latifúndios, tá? Com esse direcionamento para a produção da cana-de-açúcar. Os sistemas de produção agrícola. Além da classificação das propriedades rurais com relação a seu tamanho, outro fator importante a ser considerado no espaço agrário brasileiro é o modo como as propriedades rurais desenvolvem as atividades agropecuárias, tá certo? Então, vamos ver agora quais são esses sistemas. Né? Sabemos que o sistema agrícola, da agricultura, né? Da pecuária, do mercado direcionado à agricultura, ele está organizado em alguns sistemas, tá? Que a gente vai ver mais na frente como são produzidos a partir da extensão de terra, né? Da sua utilização. O sistema de produção intensiva é o primeiro que a gente vai estudar hoje, tá? É caracterizado pela otimização da produção agropecuária, na tentativa de obter o máximo de produtividade e aproveitamento da terra. São adotadas medidas que possam acelerar e aumentar a produção com a utilização de maquinários e o uso de fertilizantes, tá? Então, nesse momento, nesse sistema, eles procuram o quê? Utilizar bastante da terra, né? Produzir muitos vegetais, tá? Em grande escala. E eles não têm uma preocupação tão grande com relação aquele solo, né? Da riqueza de nutrientes. Então, aquele solo ele vai perdendo seus nutrientes cada vez mais devido à sua utilização exagerada, sem aquele tempo necessário para ele se recompor, tá? E usa muito o quê? Fertilizantes, que os fertilizantes eles ajudam a questão dos vegetais crescerem mais rápido, se desenvolverem. Mas em questão do solo, ele vai deixando o solo cada vez mais pobre, tá certo, gente? Então, eu trouxe para vocês aqui um mapa do Brasil agrário. Como estão distribuídas, né, a questões dos cultivos pelo Brasil. Inclusive, esse mapa tem na página, tem no livro de vocês, tá? O livro de vocês, ele tá mais claro. É o mesmo desse mapa aqui, tá? Da página 217, né? Onde vemos a Amazônia, nessa região mais norte aqui, tá, gente? Que é a região onde nós não temos tanto ainda a presença da ação antrópica, né? Na questão cultivo de vegetais, principalmente pelo motivo do bioma Amazônia, onde nós temos a floresta amazônica, né? Que é difícil de ter acesso lá, mas
vocês podem comparar com o que tem no livro de vocês, vocês vão ver como é interessante a questão da distribuição de toda essa questão agrária aqui no Brasil, tá? Do uso do solo aqui no Brasil. Os sistemas de produção extensiva é o contrário do intensivo. Então, visa a produção agrícola com base no uso mais sustentável da terra, buscando estratégias tradicionais do manejo do solo e das atividades agrícolas. O abastecimento do mercado interno e local, pouca utilização de insumos. Na pecuária, os animais utilizam mais espaços para a pastagem e não adotam confinamento animal. Então, é bem diferente do intensivo, né? Ele já tem um uso mais sustentável, então ele pensa mais em como recompor esse solo, os minerais, né? E os nutrientes que ali existem, eles têm o quê? Uma estratégia para fazer com que não seja esgotados esses recursos do solo, tá? Então, ele procura mais abastecer o mercado interno, ao contrário do intensivo, que busca mais a exportação. O extensivo, ele é mais para o mercado interno, tá certo? Não usa tantos insumos, tá? Agrotóxicos e tal. Eles não usam bastante. E os animais, eles são mais soltos, né? Não são tantos para naquele confinamento, para a produção de leite, por exemplo, e outros produtos derivados da questão bovina, tá? Então, há uma maior liberdade. Eu trouxe também aqui para vocês uma imagem retratando, né, esse tipo de uso do solo. O Estatuto da Terra e a Reforma Agrária, tá? Então, vamos ver o que é o Estatuto da Terra. Ele foi criado em 1970 como meio de apoiar o desenvolvimento rural brasileiro, certo? O objetivo é de organizar o uso do solo do espaço brasileiro, buscando o estabelecimento de sua distribuição, de modo que este pudesse apresentar melhor produção da mercadoria, tá? Então, ele busca o quê? Um uso do espaço agrário, né? Ter uma maior organização, tá? O Estatuto tem como essa característica, uma organização do uso das terras agrícolas, né? Para a agropecuária, para a agricultura. Então, ele divide as terras nesses 3 pontos. Nós temos o primeiro módulo rural, tá? Onde consiste em uma unidade de terra suficiente para absorver o trabalho de uma família e provê-la, tá? Então, o módulo rural, vocês podem ver que é uma extensão de terra menor, né? Onde é mais para uso familiar. No minifúndio legal, refere-se às propriedades rurais que têm tamanho menor do que o módulo rural. Então, os minifúndios ainda são menores que um módulo rural. E o latifúndio legal são propriedades rurais com tamanho de 600 vezes maior do que o tamanho do módulo rural. Então, o latifúndio, como eu já tinha passado para vocês, são áreas de grandes extensões, né? Utilizadas para a produção dos vegetais. A reforma agrária é o conjunto de políticas cujo propósito é redistribuir as terras agrárias brasileiras, fundamentando no princípio da distribuição justa da produtividade. Busca a diminuição dos latifúndios e o aumento do número de propriedades com tamanho igual ao módulo rural, tá certo? Então, a reforma agrária, ela procura o estabelecimento de uma melhor divisão, de uma melhor, vamos dizer assim, distribuição das terras entre as pessoas. Então, a reforma agrária quer isso. E cada vez mais diminuir os latifúndios, né? A propriedade de grande parte de terra nas mãos de poucas pessoas. Os conflitos no campo. Então, vamos ver lá os conflitos, tá? Sabemos que são muitos. Todo esse panorama do espaço agrário brasileiro, em conjunto com a concentração de terras e a estrutura dos latifúndios, em oposição aos minifúndios, criou no Brasil uma série de tensões no campo, tá? Então, muitas extinções, como eu tinha falado para vocês, são muitos conflitos relacionados à questão agrária. Os poceiros e os grileiros. Vamos ver a primeira forma aí. A existência de áreas de terras devolutas no Brasil, ou seja, que não tem matrícula oficializada e, portanto, ainda pertence ao Estado brasileiro, levou a um processo de ocupação, tá? Mesmo sem a existência de documentos de propriedade. Então, as terras que não têm dono e que estão em posse vamos dizer assim, do Estado, né? Do país,
não tem um dono em si, não tem a propriedade privada, eles têm uma ocupação, tá certo? E vamos ver quais são os poceiros e os grileiros nesse contexto. Os poceiros ocupam pequenas áreas de terras devolutas e desenvolvem a agricultura familiar de subsistência, tendo apenas a posse da terra. Então, os poceiros não têm a posse da terra legalmente, né? Não têm os documentos para isso, mas eles tomam posse daquela área e vivem ali de uma forma com sua família, de uma agricultura familiar, tá certo? Nós temos os grileiros, que são pessoas que falsificam documentos de propriedades de terras, tá, devolutas para apropriação de áreas rurais. Então, os grileiros, eles já têm o documento, apesar que esse documento ele é falso, tá certo, gente? Eles não têm a posse dessa terra, eles não têm a propriedade dessa terra, mas eles têm um documento falso que fazem com que eles sejam os falsos donos daquele local. Muitas vezes essas terras são, os poceiros estão, como é que eu posso dizer, vivendo ali. Então, eles são obrigados a sair dali a partir dos grileiros, tá? Que têm um documento falso, sendo dono daquela região, daquela área agricultável. Os movimentos dos trabalhadores rurais sem terras. Vocês já ouviram, com certeza, muitas vezes falar desses movimentos, né? Inclusive, na cidade de Maceió, nós vemos muitas vezes algumas marchas, né? Umas manifestações onde um grupo, vários grupos, né? Dos trabalhadores rurais sem terras, eles se unem, saem de uma cidade até o centro de Maceió, até próximo ao palácio onde está o governador, para reivindicar as coisas que eles desejam, né? Então, o MST é um movimento ativismo político e social brasileiro pela reestruturação do espaço agrário. Entre as reivindicações desse movimento social estão a efetivação da reforma agrária e a expropriação dos latifúndios improdutivos para a sua redistribuição, né? Então, eles querem uma redistribuição das terras, uma distribuição mais organizada, principalmente a partir do tamanho, né? Onde tem muitas pessoas que têm grandes áreas, onde tem outras que não têm nenhuma. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, consiste em uma autarquia federal criada para mediar e estabelecer os critérios necessários para a execução, da reforma agrária brasileira. É responsável ainda pela regularização e pelo ordenamento fundiário no Brasil, tá? Então, o INCRA, ele tem como essa característica, né, de organizar, tá, essa questão da ordem fundiária no Brasil, tá? Nós temos a outra questão aqui, a modernização agrícola. Nós sabemos que no contexto agrícola, o Brasil, ele também entrou nesse momento de modernização, tá? Então, a agricultura brasileira passou por transformações significativas, principalmente com a implantação de novas tecnologias e a aplicação da ciência na produção agropecuária. No processo produtivo, significaram grandes mudanças e reorganizações do espaço rural que refletiram no urbano, tá, gente? Então, essa modernização trouxe muitas consequências para o meio rural brasileiro, né, para a parte agrícola, né, consequências positivas e também consequências negativas, não só no natural, mas também na questão humana, né, para o ser humano que ali estavam envolvidos. Então, a Revolução Verde foi um momento muito importante, né? Surgiu entre as décadas de 1960 e 1970 e corresponde ao processo de modernização das técnicas de produção agrícola. Foi incentivado pela ONU e os Estados Unidos com o objetivo de acabar com a fome no mundo, por meio do aumento da produtividade agrícola. O Estado brasileiro começou a oferecer linhas de crédito para alguns produtores rurais investirem, tá? A partir de então, o perfil da agricultura do país começou a se transformar em produção intensiva e larga escala, tá? Então, os Estados Unidos sempre ele está presente, né, gente, na questão do contexto econômico mundial, inclusive na Revolução Verde aqui no Brasil. Ele foi um incentivador, tá? Como que? Com o objetivo de suprir as suas necessidades. Sabemos que os Estados Unidos, como a gente estudou na aula passada, ele é um grande o quê? Importador dos produtos brasileiros, inclusive da soja, entre outros grãos. Então, ele investiu para depois o quê? Comprar
né, levar esses produtos em maior escala para o seu país, tá? Então, sempre tem um interesse atrás de incentivos, principalmente provindos dos Estados Unidos, tá? Então, nós temos aqui a imagem de um produtor muito importante dos Estados Unidos, tá? Inclusive para a produção mundial, onde ele descobriu grãos de trigo bem mais resistentes, né? Então, ele foi um incentivador da questão agrícola pelo mundo, tá? Mas sua origem é dos Estados Unidos. A mecanização e as transformações do trabalho no campo. Trata-se da implantação de máquinas como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, em substituição a técnicas consideradas rudimentares. Criou-se a demanda pela mão de obra qualificada, a substituição dos trabalhadores pelas máquinas, o êxodo rural no Brasil e o aumento de trabalhos temporários. Então, essas são as características relacionadas à mecanização do nosso espaço agrícola, né? Trouxe coisas boas? Trouxe sim, né? Uma maior produção, tá? Porém, para a questão humana, infelizmente, não foi tão legal assim. A mão de obra humana, ela foi o quê? Transformada, foi, vamos dizer assim, substituída pelo mecânico, né? Por produtos de tecnologias, onde por exemplo, uma semeadeira faz o trabalho de 500, vamos dizer assim, 300 trabalhadores. Então, foi economia para o grande produtor. Porém, para as pessoas envolvidas nesse processo, no trabalho, infelizmente, foi a perca do seu meio de vida, né? Do seu meio econômico, tá? Houve o processo de êxodo rural, então se eu não tenho trabalho no rural, na parte rural mais, eu vou procurar esse trabalho na parte urbana. Então as pessoas saíram do rural e foram para a área urbana, tá certo? Então eu trouxe aqui para vocês, como exemplo, os trabalhos temporários, os boias frias, né? Sabemos que eles trabalham só na época da colheita e moagem. No caso aí está sendo retratada a cana-de-açúcar. E o processo feito pelas máquinas, né? Que foi em bem maiores escalas, que é feito em maiores escalas. Então, uso intensivo de insumos químicos e biológicos. Uso de produtos para aumento da produtividade, como os corretivos de solo, os adubos e os fertilizantes. Os agrotóxicos são amplamente utilizados alterando a fauna e a flora, né? Então, temos aqueles que defendem o uso desses insumos e aqueles que são contra, né? Ele faz com que os produtos eles cresçam mais rapidamente, né? Cheguem mais rápido ao processo de colheita, mas também ele vai interferir altamente na fauna e na flora, né? Na questão natural, eles vão alterar, infelizmente, de uma forma negativa. Trouxe também para vocês aqui uma imagem do momento da utilização desses fertilizantes, né? Quando eles são jogados por esses aviões que são próprios para isso. A seleção de sementes e os de transgênicos. Os transgênicos são uma grande questão também no contexto agrícola. O uso das sementes selecionadas, isto é, de variedades de alto rendimento, e substituição de sementes tradicionais, também é um fator fundamental na modernização agrícola. Os transgênicos, que são espécies cuja constituição genética é artificialmente modificada, são seres vivos que recebem algum gene de outra espécie. No Brasil, as plantas geneticamente modificadas e aprovadas para comercialização são, entre elas, esses são os principais: a soja, o milho, o algodão, o feijão, o eucalipto e a cana-de-açúcar, tá? Então, os transgênicos são modificados, né? Sementes modificadas, muitas vezes em laboratórios, tá? Para ter grãos de melhores qualidades, tá? Melhores qualidades, para eles, onde eles vão se desenvolver mais rápido, e, consequentemente, vai ter uma maior geração econômica, mas muitos são contra os transgênicos porque dizem que eles trazem alguns maus à saúde da humanidade. Então, eu trouxe aqui para vocês duas imagens onde foram protestos de pessoas contra esses transgênicos, tá? O primeiro, o agrotóxico mata, né? Então, é um grande número de agrotóxicos interferido nesse processo. E outro que fala assim, o agronegócio é igual ao agrotóxico mais transgênico, que é igual ao câncer, tá? Então,
Eles defendem muito, esses que são contra, tá? Aos transgênicos, que eles geram muita questão dos cânceres, né? Muito a partir da produção da alimentação baseada nos transgênicos. Então, a expansão da fronteira agrícola. Essa expansão vem ocorrendo de forma acelerada sobre os biomas da Amazônia e do Cerrado. Gera grandes impactos ambientais causados por desmatamento, utilização de agrotóxicos e a perda da biodiversidade. Aumento dos números de conflitos e disputas por terras, tá bom? Então, vamos dizer que a expansão da fronteira agrícola está relacionada ao aumento, tá, do espaço relacionado ao agrícola, para a agricultura, para a criação de animais, né? Então, vem sendo cada vez maior sobre os biomas do Cerrado e da Amazônia. Lembram que lá no começo eu trouxe uma imagem mostrando a vocês a questão da produção da soja, como ela está desmatando o bioma cerrado, tá? Gera muitos impactos ambientais negativos, né? Principalmente pelo uso dos agrotóxicos, né? Quanto mais agrotóxico, mais eu vou agredir ao meu solo e à minha área natural. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que está mostrando a questão do movimento da fronteira agrícola brasileira, que também tem no livro de vocês, tá? Onde mostra a produção agrícola consolidada, tá? Que vem da região sul para a sudeste e a centro-oeste, e ela está expandindo, tá? Onde chega a nova fronteira agrícola brasileira, para essa região mais amarela, que chega ao nosso nordeste, tá? Então, toda essa área do Cerrado, principalmente do bioma amazônico, ele está sendo altamente desmatado para uma maior produção agrícola cada vez mais na atualidade. Então, pessoal, neste momento nós estamos terminando a videoaula, tá certo? Então, expliquei um pouquinho sobre a questão agrária fundiária aqui do Brasil, né? Então, eu aguardo vocês para o nosso segundo momento, nosso momento ao vivo pelo Zoom, que será na segunda aula, tá certo? Que todos tenham uma ótima aula e até mais.